Olá, acredito que muitos tenham visto os noticiários que Agnaldo Timóteo, um grande músico, um grande intérprete, alguém muito querido no meio musical, também bastante polêmico, de decisões fortes, posicionamentos fortes, mas uma pessoa que sempre se dedicou a ajudar o próximo. Conta uma história que uma oportunidade, ele, no falecimento do Mané Garrincha, não tinha quem pagasse o velório, o enterro, e ele pegou, tirou do próprio bolso e fez todos os trâmites, pagou tudo, ou seja, uma pessoa disposta a ajudar os outros. Da mesma forma com a sua família. Por muitos anos ele arcou com as despesas da sua família, deu a casa para sua mãe, que ela escolheu, ou seja, uma pessoa desprendida do seu patrimônio. Mas Agnaldo Timóteo foi constituindo o patrimônio durante a vida. Ou seja, aquele trabalho dele, muito bem feito, muito bem cuidado, muito bem trabalhado. Afinal, grande intérprete, grande músico, né? Gravou muitos sucessos e aquilo foi albergando patrimônio na sua vida. Teve seus relacionamentos, teve seus filhos, e por final ele tinha uma filha adotiva que estava o processo tramitando ainda, um processo de adoção, mas uma filha que ele, pelas notícias que se sabe, desejava muito, cuidava muito dessa filha e desejava deixar o patrimônio. Segundo as notícias, já traz agora que a família já começou a brigar pela herança do Agnaldo Timóteo. Supõe-se que seja de 15 milhões. Mas não precisa ser de 15 milhões. Podia ser um único imóvel, um único valor, e essa família está brigando. O que acontece aqui é que nós vemos aqui uma necessidade de que o patrimônio da família seja ordenado. Veja que Agnaldo Timóteo, pessoa humilde, que começou trabalhando, foi auferindo patrimônio, como tantas e tantas famílias, como eu, como você, que precisamos trabalhar no dia a dia para constituir o nosso patrimônio. Ou seja, constituímos esse patrimônio da família, esse patrimônio que nós desejamos usá-lo em vida, mas também gostaríamos que nossos filhos, nossos sucessores pudessem utilizar. E agora, o que fazer? Agnaldo Timóteo, num afã, e talvez pela própria idade, e também porque havia uma situação de regularização da filha, ele decidiu fazer um planejamento utilizando o testamento. Veja que o testamento mal foi posicionado, já estão discutindo. Ou seja, esse testamento vai ser judicializado. Ou seja, essa família e esta filha, que, salvo engano, consta com 14 anos, provavelmente não vai ver esse patrimônio antes de 4 ou 5 anos. Ou seja, ela vai ter dificuldades aí com o falecimento do pai. Da mesma forma, os outros filhos, os outros herdeiros, todos eles terão essa dificuldade. Mas nós poderíamos auxiliá-lo. Talvez se Agnaldo Timóteo tivesse procurado um especialista em planejamento sucessório, em proteção do patrimônio da família, como tantos outros empresários, tantos outros donos de veículos de comunicação, políticos já fazem, ele poderia ter organizado esse patrimônio. Isso serve para ele, serve para nós também. Ou seja, devemos organizar o patrimônio da família. Utilizamos aqui uma forma muito mais organizada que a proteção familiar aqui, via holding familiar patrimonial. Ou seja, a utilização de um planejamento sucessório onde os bens são segregados, ou seja, retirados daquela pessoa física, porque o bem que é colocado nessa pessoa jurídica, nesta holding, ele vai estar protegido. Protegido do quê? Principalmente desse momento tão duro para a família, que é a morte. Por exemplo, se Agnaldo Timóteo tivesse feito um sistema de holding, ele teria organizado esse patrimônio de forma que, no falecimento dele, esse patrimônio já estaria preparado para a família poder usufruir. Inclusive com as organizações, como ele colocou no testamento, segundo notícias, de 50% para essa filha, que seria uma parte disponível pelo que nós apuramos até agora, ou seja, dentro da legalidade. Ou seja, ele poderia preservar esse patrimônio para a filha já de uma forma onde a filha não precisaria, primeiro, da discussão de um processo judicial que vai ocorrer, porque o inventário, o testamento vai precisar ser registrado e o testamento vai precisar passar por um processo judicial, um processo que vai validar esse testamento, para posteriormente
fazer o inventário. Segundo consta, o patrimônio dele suplanta aí 15 milhões de reais. Ou seja, esta família, esta filha, estes outros herdeiros não vão receber os 15 milhões. Por quê? Porque vai precisar passar pelo inventário e vai precisar pagar todos os impostos decorrentes desse momento. Custas, tempo, desgaste que o inventário traz. Veja aqui a vantagem que Aguinaldo Timóteo poderia ter organizado para os seus filhos, para os seus herdeiros, que seria o planejamento sucessório. Se tivesse feito as holdings, né, organizando esse patrimônio, essa holding patrimonial dele, ele poderia já ter transferido esse patrimônio para esta empresa e os filhos já receberiam, pela organização de uma doação de cotas, eles já receberiam essas cotas. Ou seja, Aguinaldo Timóteo poderia ter utilizado esse patrimônio até o fim da vida. E ao momento que ele não estivesse mais, esse patrimônio já estaria na mão dos filhos. Ou seja, sem necessidade de inventário, sem necessidade de validar um testamento e principalmente trazendo a paz para essa família. Então eu gostaria aqui apenas de deixar este exemplo para que você possa pensar nesse momento no planejamento sucessório. Ou seja, nem o Aguinaldo Timóteo, nem eu, nem você, imaginamos o momento do nosso falecimento. Ou seja, em momento algum nós desejamos isso, mas nós devemos preservar a nossa família, preservar o patrimônio que a nossa família vai ter, essa paz que eles vão ter quando nós não estivermos mais aqui, para receber o patrimônio. Meus mais sinceros condolências à família do Aguinaldo Timóteo, mas infelizmente eles serão hoje, eles estarão hoje sofrendo sobre o seu patrimônio as agruras de um inventário. Necessário, porque não houve planejamento sucessório, mas importante, para que possam ser transferidos esse patrimônio e recebam, ainda que com depreciações vindas de um sistema que não foi planejado. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida. Se isso você achou importante isso, passe para alguém que pode ter interesse. Afinal, nós precisamos que as pessoas conheçam, saibam que existe essa possibilidade. O planejamento sucessório não é apenas para grandes fortunas, mas para aquele que deseja organizar o seu patrimônio em vida, de forma a usufruir por todo o tempo e seus filhos possam recebê-los com uma facilidade, mas principalmente sem que haja uma desilusão futura com a diminuição desse patrimônio, com a necessidade muitas vezes de ter que vender parte do patrimônio para pagar o inventário.